Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui contigo, professor, e com os alunos, de poder compartilhar um pouquinho do conhecimento e aprender com todos vocês. Então, em primeiro lugar, nessa sexta-feira, dia 23 de abril de 2021, agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer a nossa querida coordenadora, a nossa professora, a professora Vanessa, pelo convite, pela simpatia, pela acolhida, por ser essa pessoa especial e porque ela é uma pessoa, pessoal, vocês devem saber disso, né? Porque a professora Vanessa é uma pessoa alta, né? Para que caiba o seu coração dentro dela. Porque o coração é tão grande que precisa realmente ter uma estrutura larga, grande, para poder que caiba a esse coração. Então, por favor, sempre continue nos iluminando com esse seu belo sorriso e com esse seu olhar. Meu muito obrigado pelo convite, sempre. Em especial aqui a todos os alunos que acordaram nessa manhã de sexta-feira, que gelada, fria, sem dúvida nenhuma, uma preguiça tamanha, final da semana, mas teve um feriado na quarta-feira, deu uma quebra, hoje parece que é uma terça-feira, parece que não é sexta, enfim. Então vamos aproveitar aqui cada momento. Olha só, a professora Vanessa, quando me fez o convite de estar aqui na Faculdade Anhanguera de Guarulhos, para eu falar sobre reforma trabalhista. Eu poderia usar vários métodos, várias formas de falar sobre a reforma, de pegar apenas do ponto positivo, falar apenas da lei, ou falar apenas de julgados. E eu fiquei pensando ontem, eu falei, nessa semana tão especial que vocês tiveram professores brilhantes, que vocês tiveram professores maravilhosos sobre a batuta, né, sobre a coordenação da professora Van. Gente, eu falei, não, eu preciso fazer algo diferenciado com esses alunos, porque o mercado precisa de algo diferenciado. Nós precisamos de situações diferenciadas, nós precisamos de profissionais diferenciados. E o Covid está nos ensinando isto, a sermos pessoas diferentes, a termos essa visão mais humanista. Chega! Aí me perguntam, professora Vanessa, me perguntam o seguinte, professor, mas o senhor acha que os robôs irão vencer, professor? Você acha que a tecnologia irá vencer o ser humano? É exatamente esta pauta do direito do trabalho que eu quero falar com vocês. Eu quero dividir da seguinte maneira. Primeiramente, nós vamos falar um pouquinho sobre interpretação. Depois eu vou falar perguntas e respostas. Isso, uma aula de perguntas e respostas muito práticas, daquelas que vocês não costumam ouvir muito em sala de aula. E ao final, ou melhor, a parte quase final, como que será a advocacia e o direito do trabalho do futuro, como um xadrez, para que a gente possa se programar e se preparar para o que está por vir. E eu abro para perguntas, as perguntas que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, será uma grande honra. A primeira observação, professor, por que eu tenho que gostar de direito do trabalho? Da mesma maneira, por que eu tenho que gostar de direito penal? Por que eu tenho que gostar de direito civil? Aqui eu uso a lição de Miguel Reale. O direito, pessoal, é uma grande árvore, sendo que suas raízes são os princípios. O seu tronco principal é o direito constitucional. E cada ramo dessa árvore é um ramo do direito. Direito penal, direito constitucional, direito tributário, direito do trabalho, direito civil. E o solo desta árvore é a sociedade. Eu quero passar para vocês, olha que belíssima lição de Miguel Reale, meus queridos amigos. Que o direito é uma coisa única, é apenas uma árvore. Goffredo Telles Júnior, um grande professor da USP, também já saudoso professor Goffredo, ele tem um livro fantástico que chama Direito Quântico, que diz o quê? O direito é uma coisa só. Ah, professor, mas eu gosto de direito X, de direito Y. Pessoal, como dizia Ronald Reagan, ex-presidente americano, a vida e a história, ela é elíptica, ou seja, ela alterna. Hoje, talvez seja bom tal área do direito. Amanhã, talvez seja outra. Será que você estará preparado para isso? Se você colocou na cabeça, se só gosta daquilo? E eu até brinco, professora Vanessa, com os meus alunos, eu falo, hoje talvez o direito penal seja bom para você, mas talvez se você precisar se separar de alguém, o direito civil vai ser mais importante naquele momento. Se você for mandado embora e não receber seus direitos, o direito do trabalho será importante naquele momento. Ou seja, a depender do momento que você esteja, é o momento ideal para aquele nível de conhecimento daquela matéria. Então nunca se esqueçam disso, meus queridos amigos. O direito é uma coisa só.
Então, se você tiver essa visão, ampliará exatamente o campo de trabalho para todos vocês. E a lei, professor? Porque nós aprendemos, professor, a interpretação da lei. Nós pegamos ali, por exemplo, Vicente Hall, grande doutrinador, O Direito e a Vida dos Direitos, um dos melhores livros que eu já li. Se você não leu, leia. O Direito e a Vida dos Direitos, Vicente Hall. Traz uma interpretação lógica, sistemática, gramatical, interpretação finalística. Mas eu posso ser sincero a todos vocês, meus queridos amigos, qual é a melhor forma de se interpretar o direito? Como se interpreta a comunicação, através de símbolos. O que é a letra A? O que é a letra B? O que é a letra C? O professor comentou que eu sou perito grafotécnico, e realmente eu sou, e faço isso com grande prazer, com grande honra. Eu estudo muito a simbologia das letras. Só uma curiosidade, você sabe por que o número 1 é o número 1? Por que o número 2 é o número 2? O número 1, porque ele apenas tem um ângulo. O número 2, ele parecia um Z na sua origem, porque ele tinha dois ângulos. O número 3 não é redondinho, gente, ele parecia um E, ele tinha 3 ângulos. E o mais inteligente, o número 0, porque ele tem 0 ângulo. Então, como vocês podem ver, pessoal, o direito, ele traz a letra, ele traz o número. Então ele tem uma simbologia. E qual que é o nosso livro da lei? Não é a Constituição? Como que ela deve ser interpretada? Através de simbologia. Como nós devemos tratar também, devido às escusas aqui, licença, os livros sagrados, como a Bíblia, como a Torá, como a Bhagavad Gita. Ou seja, são livros simbólicos, nós não podemos pegar ao pé da letra. Como acontece muitas vezes, quando se pega ao pé da letra, você tem o fanatismo. Então, ao pé da letra também não se interpreta a lei, pessoal. A lei, ela se interpreta através da simbologia. E qual é o momento que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo exatamente o momento Covid, no meio de uma pandemia. Quantos amigos estão perdendo a vida? Quantos familiares estão perdendo a vida? Quantas empresas estão quebrando? Quantos empregados estão sendo dispensados? Professor, como que eu vivo? Como é que eu sobrevivo e consigo me destacar a este momento? Tendo a visão humanista. Professor, eu sei o código, professora Vanessa, experiente também dentro da área de docência, sabe muito bem disso. Nós temos alunos que sabem todos os artigos. O que diz o artigo 120 do CTN? A pessoa sabe. O que diz o artigo 100 do Código Penal? A pessoa sabe. Aí a gente pergunta, agora explica. Ela não sabe explicar. Ela não tem essa conotação de explicar. Em outras palavras, pessoal, porque aí vem a minha pergunta. Será que os robôs vão vencer? Os robôs já venceram, queridos. Os robôs já venceram. Porque hoje as pessoas estão robotizadas. Você acorda a tal hora, almoça a tal hora, vai dormir a tal hora e amanhã faz a mesma coisa. Parece linha de produção. Aquele filme fantástico do Chaplin, Tempos Modernos, que é extremamente atual, um filme de 1933. E um filme atualíssimo. Fala de dano moral, fala de Big Brother, fala de fiscalização de empregado, fala de comunismo, fala de esquerda, fala de direita. Gente, é fantástico. Gênio Chaplin. Então, como é que eu vivo, como é que eu me sobressaio, professor? Nesse momento tão delicado que o mundo vive, sendo um ser humano. E como é que você é um ser humano? Valores, virtudes e sabedoria. Veja o Código de Processo Civil de 2015. Qual que é o seu princípio básico? Não é a boa-fé e o princípio da cooperação entre as partes? Onde já se viu, né? Princípio da cooperação. Professora Vanessa é ex-adversa da minha parte. Mas como é que eu, Gleibe, né? Vou cooperar com o advogado da outra parte? Gente, não é um mundo de Poliana, mundo maravilhoso, não é isso? Mas que ela utilize as mesmas armas que eu utilizo nessa batalha. Vocês estão vendo, aqui, gente, nenhum tipo de conotação política, por favor. Quando me perguntam, professor, o senhor é de esquerda ou de direita? Sabe o que eu respondo? Eu sou para frente. Eu não sou nem de esquerda e nem de direita, eu sou para frente. O que isso significa? Se a ideia for boa de esquerda, seja bem-vinda. Se a ideia for boa de direita, seja bem-vinda. O importante é que seja boa. Não importa de onde veio.
Aí, essa semana, me permitam utilizar esse exemplo, tá bom? O Supremo Tribunal Federal está aqui num debate muito grande acerca do julgamento do ex-presidente Lula. E veja que a discussão ali pautada é puramente processual. É puramente o quê? De interesse de um antigo juiz que julgava a causa dele, se tinha parcialidade ou não. Será que isso não é humanismo? Será que isso... Qual foi o interesse, se é que houve mesmo, do juiz Sérgio Moro no julgamento do ex-presidente Lula? Então vejam vocês, meus caros amigos, que a discussão não é jurídica. A discussão é de interesse pessoal. A discussão é de interesse íntimo. Então é isso que eu chamo a atenção de vocês, meus caros amigos. Você tem que conhecer a lei? Tem. Mas sabe aquela história que muitos colegas falam? Não, sabendo apenas direito é uma, como eles falam? É uma receita de bolo. Muitos colegas falam isso. Mas não tem bolo melhor e bolo, aquele bolinho feito, meia boquinha assim. Gente, não tem aquele bolo que você fala, meu Deus, que belo bolo. Aí vem a pergunta, se você for numa... Então, já que, vamos na linha desses profissionais, que é uma receita de bolo, copia e cola. Só não preciso me preocupar. Eu jogo na internet, modelo de reclamação trabalhista. Vão sair vários modelos. Eu pego o mais bonitinho, copio e colo. Eu pego a defesa trabalhista, eu copio e colo, coloco ali. Bom, aí vem obviamente, né, gente, o exercício da empatia. Se você agora é um cliente, você gostaria de ser tratado com copia e cola? Você gostaria de chegar no escritório e ter a sua petição copia e cola? Vamos inverter os polos. Claro que é mais cômodo para nós o copia e cola. Porque é muito mais rápido, prático, ligeiro, não perco tempo. Mas será que eu trago os mesmos resultados se eu não fizesse o copia e cola? Então é isso que eu falo, pessoal. Enxerguem o lado humano. Vejam os dois lados, não apenas do seu cliente. Vocês já ouviram falar de Mahatma Gandhi, líder indiano, pacifista. Talvez você veio na sua imagem, agora na sua mente, aquela figura, não é? Apenas com uma túnica, andando entre os indianos. Mal sabem vocês que ele era advogado. E ele era de uma casta altíssima na Índia. E ele, numa certa vez, num transporte, né, gente, numa passagem de trem, ele tinha uma cara de pobrezinho, tadinho. E ele era rico. Só que os guardas à época interpretaram que ele era pobre e colocaram ele numa casta mais baixa. E ali deu estalo nele. Falou, meu Deus, será que isso vale a pena? Será que realmente valoriza? E, gente, na época, Gandhi atuava como uma banca de advogados e era um dos advogados mais reconhecidos da Índia. E sabe o que ele fazia? O cliente o procurava e ele procurava a outra parte. E detalhe, ele falava o que o cliente dele estava errado e o que a outra parte estava errada. E falava, não é porque é meu cliente que ele está 100% certo. O ideal é isso. Ou seja, quando Gandhi chegava no tribunal, o juiz apenas acolhia a petição dele, porque sabia que ele era justo. Será que nós somos justos? Ou será que nós pedimos de forma atribulada aquilo que o cliente acha que é devido? Será que não errou? Numa relação humana, meus queridos amigos, os dois sempre erram. Os dois sempre acertam. E é essa balança. Em homenagem a essa deusa que está aqui atrás de mim, a deusa Têmis. Por que ela é uma mulher, pessoal? Porque o que vincula a terra e o céu é sempre feminino. Então, homenagem aqui à professora Vanessa e a todas as mulheres aqui. Vocês são divinas. Vocês que vinculam o céu e a terra, meu caro. Por isso que é uma deusa mulher. E por que ela usa uma balança? Porque nós temos que ter bom senso. E por que ela usa uma espada? Porque é a sentença. Então vocês, mulheres, vocês têm essa sensibilidade. Posso fazer um paralelo? Maria, para conceber Jesus, não precisou nem de homem. Não é a simbologia, meus caros amigos? Maria, para conceber Jesus, não precisou. Ela concebeu o divino, não precisou de homem. Não é verdade? Independentemente da fé, da religião, não é? Então, gente, a visão que a gente tem que ter é muito mais humanista. Bom, professor, legal. Então, quais são as armas que eu tenho? Você tem a Constituição, você tem a CLT e você tem as súmulas. E a primeira distinção, agora entrando um pouquinho no campo do direito. Indo para o direito, gente. O que é trabalho e o que é emprego? Relação de trabalho, pessoal, é uma relação ampla, é uma relação extensa.
trabalho é gênero. Qualquer pessoa que faz alguma coisa é considerado como trabalho. Exemplo, voluntário. Você sabia que o voluntário é um trabalhador? Autônomo é um trabalhador? Prestador de serviço é um trabalhador? Essas pessoas têm direitos trabalhistas? Não. Gente, o voluntário tem 13º? Não. O autônomo tem 13º FGTS? Não. O prestador de serviço, ele tem salário mínimo? Não. É o acordo que foi firmado. Então, se cair alguma questão para vocês, isso em prova de OAB, em prova de ENAD, eu quero preparar vocês para isso, que é muito importante, pessoal, não apenas a OAB, mas a prova do ENAD, ela é imprescindível. Porque eu quero minha faculdade com a nota lá em cima. Porque é isso que as empresas vão olhar, se a minha faculdade está no topo. Eu tenho que fazer o máximo para minha faculdade estar lá em cima. Então a visão que a gente tem que ter, a prova do ENAD, ela é tão importante quanto a prova da ordem. Isso é imprescindível para nós. Então, diante desta situação, meus caros amigos, quando eu penso em trabalho, eu não penso em direitos trabalhistas do artigo 7º da Constituição. Então presta atenção. Agora, emprego não. Emprego é diferente. Emprego é o artigo 3º da CLT. Emprego, meus caros amigos, eu sempre brinco, todo empregado tem que tomar chopp. Chopp com S. Calma, vai se empolgar, tá muito cedo ainda. Ah, professor, mas o meu estômago não tem relógio, professor. Eu posso... Não, calma, aguenta um pouquinho, deixa eu terminar a palestra pelo menos. Tá certo? Daqui a pouco toma chopp. Só que o nosso chopp é com S. O que é o S? Chopp. S-H-O-P-P. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. São 5 requisitos para ser empregado. Subordinação. E eu estou vendo, professor, que eles estão anotando pessoas aqui, bons alunos, viu? Bons alunos. Excelentes alunos. Subordinação, ele merece muito mais carinho por isso. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Nunca se esqueçam disso. Nunca se olvidem disso, pessoal. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Se alguém perguntar para você a partir de hoje, professor, ou melhor, doutor, ou melhor, doutora, ou melhor, colega, eu tenho uma relação de trabalho ou de emprego, que você se lembra, será que você toma chopp? Vamos ver. Subordinação é o primeiro. Você tem chefe? Eu tenho, professor. Ele manda mensagem, manda e-mail, manda isso, manda aquilo, tal. Beleza. Tem a prova disso? Tem, ótimo. Vamos segundo, habitualidade. Você é habitual? Você trabalha quantos dias por semana? Gente, não tem essa de quantos dias por semana, tudo bem? Pode ser apenas um dia. Professora Vanessa me chama para trabalhar todas as sextas-feiras de manhã na Anhanguera. Pode ser um dia por semana, eu tenho um vínculo de emprego. Por quê? A habitualidade não é quantidade de tempo, gente. É a obrigação de ser naquele dia e hora. Toda sexta-feira, às 8h30 da manhã, eu estou aqui batendo meu cartão. Isso é habitualidade. Isso é habitualidade. Ok? Próximo ponto, gente. Onerosidade. Eu recebo mensalmente? Eu recebo quinzenalmente? Eu recebo semanalmente? Como é que eu recebo? De que maneira? Tem prova disso? Tenho. Tem um extrato bancário, professor, tem o Pix, não é? Tem um DOC, TED. Perfeito? Tem um recibo. Perfeito. Tem mais duas coisas. Pessoalidade. O que é pessoalidade, gente? O direito civil diz muito isso. Instituto persona, não é? Das obrigações, nós falamos isso. E o exemplo que todo professor de civil fala. Todo professor de civil fala. Contratei alguém para pintar o quadro da família. E todo professor dá esse exemplo. Fala, meu Deus do céu. Cara. Tá certo? E é fato. Eu contratei você. Você é que deve prestar o serviço. Então o que é pessoalidade, minha gente? Pessoalidade é a capacidade da pessoa de não se fazer substituir. Professora Vanessa me contrata. Eu posso mandar uma outra pessoa no meu lugar? Não posso. Eu que tenho que prestar o serviço. Eu que tenho que prestar aquela obrigação. E por fim, pessoa física.
Vocês já ouviram falar da pejotização? Quantas empresas estão fazendo isso, não é? Vem cá, quem eu estou vendo aqui? Eu estou vendo o João, estou vendo a Débora, estou vendo a Laís, estou vendo aqui, acho que é o Vieira, Tatiana, as pessoas que eu estou vendo aqui na minha tela. Gente, chego para vocês e falo, vocês querem trabalhar para mim? Quero, professor. Então abra o MEI, um microempreendedor individual. Tira lá o CNPJ e uma nota. Isso chama pejotização. A pejotização, gente, muitas vezes ela é fraudulenta. Porque eu emito nota todo mês só para aquela empresa, sempre naquele mesmo valor, professora Vanessa. Sempre no mesmo valor. Isso caracteriza, é o artigo 9º da CLT. Tudo o que vá contrário à lei, aplica-se o artigo 9º. O que é o artigo 9º? Tudo que for contrário à CLT deverá ser considerado nulo. Óbvio, não é mais um trabalhador, ali se transforma em um empregado. Esses 5 requisitos que eu falei para vocês, pessoal, eles são usados na audiência. O juiz pergunta, ô fulano, o senhor tinha chefia? Beleza, então subordinação. Segundo, como que era a sua jornada de trabalho naquele lugar? Era de segunda a sexta, segunda a quarta e sexta, de que hora a que hora? Beleza, habitualidade. Como é que o senhor recebia, empregado? Era por mês, era quinzena, era recibo, era TED, dó, como é que era? Tá? E o senhor poderia se fazer substituir? Não, era eu que tinha que ir. O dia que eu não fosse, era descontado o meu dia. Caracterizou a relação de emprego, pessoal. Vocês entenderam, gente? Ou seja, é isso que a gente lida, é isso que a gente busca. Perfeito? Bom, indo para o próximo ponto da nossa palestra, eu separei algumas perguntas para vocês aqui. Agora, eu vou fazer perguntas, professora Vanessa, para esse meu povo aqui de Guarulhos, né? Guarulhos, que eu tive o prazer de trabalhar por 4 anos, né, na cidade de Guarulhos, que eu sou de São Paulo, mas tive o prazer de pegar a Dutra aí 3 vezes por semana e até aí. Muita satisfação, tenho boas lembranças de Guarulhos, claro. Gente, quais são os 2 empregados que a CLT não se aplica? Como essa questão cai na OAB? Das hipóteses abaixo, quais são as hipóteses que não se aplica à CLT? Lindo isso, não é? Isso está expresso no artigo 7º da CLT, gente. 2 empregados que não se aplicam à CLT. Doméstica e empregado rural. Porque a doméstica e o empregado rural têm lei própria. Então você não aplica a CLT. Ah, professor, então, veja bem, professor, numa petição inicial de uma doméstica, eu coloco a lei, lei complementar 150 de 2015? Claro que sim. Você não pode utilizar, tá certo, gente? Em hipótese nenhuma a CLT. Se você usar a CLT, você está desvirtuando a própria CLT, porque ela é expressa. Quando ela determina isto. Muito bem. A segunda pergunta que eu separei aqui para todos, pessoal. Trabalho intelectual. Exemplo, professora Vanessa, a nossa intelectual. Cabe equiparação com outro professor? Porque é um trabalho intelectual também. Cabe o que é equiparação salarial, professor? Pessoas que exercem a mesma função, mas têm salários diferentes. Aí eu pergunto a todos vocês, meus queridos, cabe equiparação para trabalho intelectual? Como é que mede, né, a inteligência? Vamos pegar uma fita métrica, né, professor? Colocar na cabeça do povo, como é que se mede isso? A súmula número 6 do TST determina isso. É cabível equiparação para trabalhos intelectuais. Então você que será um futuro advogado, você que será uma futura advogada, se você estiver no escritório e outro colega, advogado também, ganhar mais do que você, você pode pedir equiparação. Captamos a mensagem? Isso para professor, isso para engenheiro, isso para advogado, isso para médico. Ou seja, a CLT assegura isso a vocês. Não é só trabalho manual, mecânico. Ele é muito mais amplo. Mais uma que eu separei para vocês aqui. Olha só. Eu chego para a professora Vanessa, a minha chefe, e falo assim, professora, eu preciso que a senhora me transfira, me tire de Guarulhos, por algum motivo,
e me passe para São Paulo, por X motivo, não interessa. E eu fiz um acordo com a professora Vanessa, que eu estou saindo da unidade Guarulhos e estou indo para qualquer outra cidade. Só que para isto, eu vou ter que pegar um ônibus a mais, um metrô a mais, uma lotação, um trem a mais. A pergunta fica, ela como empregadora, professora Vanessa, terá que me pagar a diferença do vale transporte? Eu estou sendo transferido e, consequentemente, vou precisar pegar mais ônibus, mais trens, mais metrôs. A diferença salarial, minha empregadora, a professora Vanessa, terá que me pagar? Aí tem uma pegadinha, pessoal, súmula número 29 do TST. Não vai precisar pagar, professora Vanessa. Porque não foi, gente, uma imposição, não foi unilateral. Foi bilateral. Eu que pedi para ela, ela aceitou e nós chegamos a um acordo. Então, quando for, pessoal, bilateral, acordo, não se paga diferença de transporte, senhores. Agora, se fosse uma imposição, a professora Vanessa chegasse e falasse assim para mim, Gleibe, não, você vai sair de Guarulhos e vai para São Paulo. Professora, mas Guarulhos é melhor para mim. Você vai para São Paulo, Gleibe. Não importa quantos ônibus você pegará mais, mas eu vou pagar essa diferença para você. Então, quando for unilateral, tem que pagar a diferença. Quando for bilateral, não precisa pagar. Boa dica. Vai se antenando aí, meu cara. Vai se antenando. Vamos lá. Outra dica. Quando a gente podia ir para o centro? Aí vocês aí de Guarulhos não tem a rua 7 de setembro, né, pessoal? Que é a mais famosinha, ali perto da igreja, não é? Quantas vezes naquela igreja eu já entrei para pedir coisas, né? Tá certo, senhores? Quantas vezes? Acho muito, como posso falar, gente? Acho uma igreja muito acolhedora. Sem dúvida nenhuma. Uma igreja muito acolhedora, com uma história muito legal, não é? E lembrando que Guarulhos vem de Guaru, não é? Dos índios Guaru. Perfeito, senhores? E parte deles saíram e vieram aqui para São Paulo, Guaianazes. Então são tribos indígenas em homenagem à Semana do Índio, essa aqui que nós estamos vivendo. Então Guarulhos nada mais justo do que usar esse termo. Tietê, não é, senhores? Um nome tipicamente indígena. E vai embora. Pessoal, vem comigo. E quantas vezes nós passamos aí pelo centro de Guarulhos, centro de São Paulo, e nós verificamos algumas financeiras. E aí ficam aquelas pessoas, quer empréstimo? Quer empréstimo? Gente, toda pessoa que trabalhar com empréstimo financeiro pode ser esses postos de empréstimos que são colocados no centro, sempre terão o mesmo direito de bancário. É isso mesmo que você ouviu. É a súmula número 55. Então vou recapitular, pessoal. Vamos lá. Empregados que trabalham em financeiras têm os mesmos direitos de bancário. Súmula 55. Professora Vanessa, a senhora também tem essa visão, por isso que eu admiro de sobremaneira. E a senhora sempre procura passar para os alunos também essa visão para que a gente possa encontrar nichos de mercado para que a gente possa trabalhar. Para que eu vou, por exemplo, num nicho de mercado que já está saturado? Eu preciso ir em outros nichos de mercado. E um desses que estão aí abertos a todos, que poucas pessoas sabem, é exatamente essas financeiras. Essas financeiras, pessoal, deverão seguir as mesmas regras da nossa querida convenção dos bancários. E muitas vezes nem essas pessoas sabem dessa situação. Olha só que questão interessante. Vou dar um outro exemplo, pessoal, para vocês.